Então tá aqui. Vamos começar, né, falando aí sobre a penalidade e a advertência por escrito. A advertência por escrito, como a gente já sabe, ela é uma punição com efeito educativo. Ela tem a finalidade de educar o condutor. É para aqueles condutores que no período de um ano, cometem as primeiras multas, né, que sejam leve ou média. Se disser que a infração grave ou gravíssima gera advertência por escrito, mesmo que seja pela primeira vez, está incorreto, né? A advertência por escrito, ela só é uma penalidade que vai estar imposta diretamente às infrações leve ou média, uma ou a outra, né? Nunca as duas simultaneamente, tá? E ela substitui o valor pecuniário, da multa que você, consequentemente, iria sofrer por conta da infração cometida. Então, tá aí. Punição com efeito educativo, ela deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito quando a infração cometida for leve ou média e não tiver cometido infração nos últimos 12 meses. Claro, quando você não tiver cometido infração no período de 12 meses, ali contando já o reset do prontuário. Todo ano o prontuário ele zera, né? Ou seja, se você tinha lá 30 pontos no prontuário, e ele zerou, ele vai zerar e você vai recomeçar, né? Se você começar a pegar a infração de novo, vai começar a somar as pontuações, né? Então, todo ano, a partir do momento que a infração cai, o prontuário vai ser zerado, né, depois do último ano da infração, ou seja, da pontuação referente àquela infração. Então, se a gente fala da advertência por escrito, a gente vai falar agora sobre a multa, tá? A multa é a penalidade de cunho pecuniário, ou seja, o valor em espécie, que também, claro, está inerente às pontuações e às naturezas de infrações. Então, a multa é a penalidade que sempre vai recair às infrações. Independentemente de se vem outras penalidades ou não, a multa sempre cairá. Então, comete uma infração, tenha certeza que você receberá a penalidade de multa, tá? Só que assim, pode cair, dependendo do tipo de infração que você possa vir a cometer, cair outras penalidades, como suspensão, cassação ou frequência obrigatória em curso de reciclagem, que a gente, claro, vai mencionar pouco a pouco. E a multa, ela leva consigo, pessoal, as seguintes naturezas de infrações. Infrações leve, né, como a gente sabe, aí tem a média, tem a grave e tem aí a gravíssima. Importante lembrar e ressaltar, sempre caracterize a natureza da infração com a sua pontuação, porque tem questões que dizem, a infração grave gera 7 pontos. Não, a infração grave gera 5 pontos. Tem questão dizendo que a gravíssima gera 10 pontos. Então, são características ali equivocadas, fazendo com que o candidato possa acabar errando, né, a questão. Porque muitas vezes a questão dá duas opções. Uma vai estar como média e a outra também tem média. Aí uma está dizendo que é com 4 pontos e a outra diz que é 5 pontos. Aí a resposta da questão realmente é média. Só que você tem que marcar a média que gera 4 pontos, né? Porque eu estou ligando a natureza da infração com a sua pontuação, que é a maneira mais correta aí de você não errar as questões. Então, natureza leve, 3 pontos, a gente já sabe disso. A média gera 4 pontos, a grave gera 5 pontos, ó, 3, 4, 5, né? E depois vai para 7 pontos aí da gravíssima. E aqui a gente tem os valores atualizados de cada multa, né? A leve, R$ 88,38, a média 130,16 centavos. Temos aí a gravíssima de 195,23 centavos e temos aí também a gravíssima, né? A grave de 195, gravíssima de 293,47 centavos. Então esses aqui são os valores atualizados das multas, as suas pontuações e as suas naturezas. Quais são as informações relevantes que a gente precisa saber sobre multa além disso? Bom, primeira coisa, que as multas, elas podem sofrer reajustes. Até o presente momento, as multas estão com esse valor aí, esse é o valor atualizado dela, só que pode sofrer reajuste, esses valores, eles poderão ser corrigidos anualmente conforme o IPCA do ano anterior, né? Então, conforme ali o índice do IPCA, né, ele pode ser alterado. Ele pode cair para mais ou, né, ou para menos, dependendo de como está aí essa correção sendo feita, tá? Mas até o presente momento a gente tem aí esses valores dessa maneira. Bom, o que eu posso saber ainda sobre a multa? Que a multa cai em juros.
Quando é que eu vou pagar juros? Quando você paga após o vencimento, né? Você está pagando a multa atrasado, então vai recair juros. Então, a multa não paga até a data de vencimento, ela tem um acréscimo conforme a taxa Selic. Então, conforme a taxa Selic está naquele momento, né? Depende de como ela se apresenta, né? A taxa Selic aí, que ela varia, né? Dependendo do governo. Enfim, dependendo da taxa Selic, mais um adicionalmente de 1%, né? Então, vai ser somado a taxa Selic mais um adicional de 1%. Então, dependendo aí da taxa Selic, é que você vai acabar pagando o total de juros aí em cima da multa que está atrasada. Outra situação relevante sobre a multa é que você paga 80% do valor para multas quitadas até o vencimento. Significa que se você pagar a multa até o dia do vencimento, você vai receber um desconto de 20%. Então, pessoal, fica bem atento, tá? Você recebe um desconto de 20%. Só que, se o desconto for de 20%, você vai passar a pagar quanto agora? Você vai passar a pagar 80% do valor, certo? Se antigamente você tinha que pagar, por exemplo, R$ 88,00, se você pegar e fazer aí uma regra de 3 básica, você vai perceber que R$ 88,38, referente à infração de natureza leve, ela corresponde a 100% do valor, né? Então, se você agora vai pagar 80% do valor, significa que esse preço aqui, ele vai reduzir. Ele vai, basicamente, ali cair para 70 e alguma coisa, né? Por cento. Então, basta fazer aí os cálculos que você vai chegar ao resultado. Então, muitas vezes, nas questões, ele não quer saber quanto é o desconto. Por exemplo, o desconto foi de 20%, mas ele quer saber quanto é que você vai passar a pagar do valor total agora. Não é mais 100%, agora você vai pagar 80% do valor. Então, tem que ficar atento a esse tipo de situação. Ou seja, quando você pagar a multa até o vencimento, você vai pagar 80% do valor dela agora, ou seja, o valor reduzido. Se perguntar quanto é o desconto é de 20%. Então, funciona dessa maneira. Bom, você pode pagar também 60% do valor se, quando notificado eletronicamente, desistir do recurso. Como assim? Você estava brigando ali na Jário, no Centran, ou de alguma maneira estava recorrendo, e você foi notificado e você, por conta de toda aquela burocracia, desiste e não quer mais recorrer. Você desiste do recurso e aceita a penalidade. Por conta disso, o Detran entende que você, por desistir, para não gerar todo aquele problema, burocracia, ele entende que pode te dar um desconto de 40%, ou seja, vai pagar agora 60% do valor da multa. Isso quando você está sendo notificado eletronicamente ou notificado de alguma maneira, né, útil, e quando desiste do recurso. É nesse caso, tá? Se você não está recorrendo, se você simplesmente está pagando ali a multa, né, já foi penalizado, o desconto é de 20%, passando a pagar 80% do valor, certo? Mas quando você desiste do recurso, você vai ter um desconto de 40%, passando agora a pagar 60% do valor da multa. Aí tem muita pergunta que funciona assim, eu desisti do recurso, vou pagar 60% do valor, e eu vou pagar antes do vencimento, vou ter o desconto de 20% também? É para ter também, porque você está pagando o valor da multa aí, antes do vencimento. Então, é para pagar ainda, reduzido bem mais. Você vai pagar aí 40%, né, do valor total da infração relacionado à multa que você, né, foi autuado ali e notificado, né, pelo diretor do Detran, que é o responsável aí, ou autoridade de trânsito, como é conhecido. Um instantinho, pessoal. Só um momento. Deixa eu só verificar aqui um. Então, só para ficar bem mais entendido, né, vamos pegar uma situação aqui hipotética, onde você foi multado, né? Vamos supor que você foi multado numa infração de natureza grave, aí foi notificado ali e tal, foi penalizado, pegou 5 pontos na habilitação e depois chegou a notificação da multa e você vai ter que pagar. Aí você está pagando antes do vencimento ou até no dia do vencimento, né? Então, você está pagando esse valor aqui, ó, 195,23. Esse valor corresponde ao quê? A 100%, né?
É o valor total. Esse é o valor da multa, né? Esse não vai nem para mais nem para menos. Esse é o valor 100% da multa. Aí o que que acontece? Você vai ter um desconto aí de 80% do valor. Não é verdade? Significa que você vai ter um desconto de 20%. Então, 80% de 195,23 centavos, pessoal, vai passar a ser isso aqui, ó, R$ 156,00, né? Arredondando, dá exatamente 19 centavos aí, uns 19 centavos. Isso corresponde a 80% do valor. Então, você tendo um desconto de 20%, esse valor de 156 era o valor que você pagaria. Agora, pessoal, quando você, a questão perguntar, de quanto foi o desconto? O desconto foi de 20%, mas quanto é que você vai pagar agora da multa? A resposta correta é pagar 80% do valor, né, que corresponde a 156,19. E quando você estava lá brigando, né, pelo recurso, né, deu ali, o órgão te deu um desconto de 40%, fazendo você pagar 60% do valor. Mais uma vez, vamos usar o mesmo exemplo. Pegar os mesmos 195,23 centavos, que corresponde ali a 100% do valor, né? E desse valor, a gente quer saber quanto custa 60%. Então, basta calcular 60%, né? Ou 0,6 aí de 195,23, que daria esse valor aqui, ó. 117, arredondando aí, dá uns 15, 14 centavos. 15 centavos. Então, aqui, ó, você paga 60% do valor. E essa multa aqui, pessoal, de 117, porque você desistiu do recurso, né? Quando foi notificado eletronicamente, você teve direito ao desconto de 40%, passando a pagar 60% do valor, significa que se você pagar esse valor aqui até a data do vencimento, é para você também obter esse desconto aqui, ó, passando a pagar 80% desse valor de 117,15 centavos. Onde esse valor ele é para cair exatamente para R$ 93,72 centavos. Olha aí. Então, cai bastante, né? Cai bastante. Então, isso aí é para a gente ficar atento sobre essas situações que vão ser perguntadas aí sobre as multas. Então, só lembra, geralmente é para saber, quando você paga até o vencimento, você tem um desconto de 20%, passa a pagar 80% do valor. Quando você está lá num recurso e foi notificado eletronicamente e desiste desse recurso, você ganha um desconto de 40%, passando a pagar, assim, 60% do valor. E geralmente as questões só querem saber disso. Outra coisa importante, existe um tal de FUNSET. O que é o FUNSET? Ele é o Fundo Nacional de Segurança e Educação, onde 5% de todas as infrações dentro do território nacional é arrecadado e mandado para esse fundo, onde esse fundo ele tem, claro, a prioridade de trabalhar a segurança viária e também a educação para o trânsito. Porém, esse dinheiro não é utilizado adequadamente, né? Arrecada muito dinheiro, muito dinheiro, mas o dinheiro que é para ser usado para a segurança aí do trânsito e educação não é repassado e utilizado da maneira correta. Devia ter mais palestras, seminários, projetos em escolas, desde a base, não uma vez por ano, mas de forma ali periódica. Por que periódica? Porque você vai viver o trânsito durante toda a sua vida. Então, se você vai viver boa parte da sua vida em trânsito, você tem que ser responsável, ter consciência, né, dos direitos e deveres, saber sobre as normas, né, ter conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro, porque é uma obrigação do condutor. O condutor, como a gente sabe, ele é o principal responsável ali pelas suas ações. Se ele é o principal responsável pelas suas ações, ele que tem que garantir a sua segurança e a segurança dos demais, bem como os demais têm como dever a mesma prioridade. Então, esse fundo aí, infelizmente, não é repassado e trabalha essa questão corretamente. E a gente tem também, como vocês já me ouviram falar, os chamados fatores agravantes. Os fatores agravantes é o que vai multiplicar o valor das multas gravíssimas, tá? Ou seja, as multas gravíssimas apenas. Então, se perguntar qual das naturezas de infrações sofrem fatores agravantes? Somente infrações de natureza gravíssima, média, leve e grave
não sofrem fatores agravantes. E o que é isso? Um fator, pessoal, é uma multiplicação, é algo que vai multiplicar o valor da multa. Qual é o valor da multa de natureza gravíssima? É de 293,47 centavos. Esse é o valor da infração gravíssima, mas esse valor pode ser multiplicado por 2, pode ser multiplicado por 3, pode ser multiplicado por 5, por 10, por 20, por 60, até 80 vezes. Isso vai depender do quê? Da gravidade da infração que você vai vir a cometer no trânsito, tá? Então, fator agravante incide diretamente somente na multa. Tem questões que vai dizer assim, ó, professor, a pontuação, né? Tem questões que diz que a pontuação também é multiplicada. Isso é um equívoco. Não, a pontuação não é equivocada. A pontuação da gravíssima é 7 pontos. Se você, dependendo do absurdo que você cometeu no trânsito, foi gravíssima com fator agravante 80 vezes, a pontuação ainda será de 7 pontos, tá? Claro que você sofrerá outros encargos ali previstos pelas autoridades de trânsito, né? E lembrando que algumas situações também podem ser respondidas penalmente, até porque você vai estar cometendo crimes de trânsito. Por exemplo, dirigir embriagado, omissão de socorro, você vê uma pessoa ali vítima de acidente de trânsito e não socorrer, é considerado crime de trânsito. Omissão de socorro é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 5 vezes. Gera como penalidade também a suspensão do direito de dirigir. A multa aplicada por 5, pessoal, dá quase 1.500 de multa, né? É quase 1.500 de multa. E, além da suspensão, é considerado crime de trânsito que tem ali uma pena de detenção que vai variar de 6 meses a 1 ano, né? Ou 1 ano, aí, dependendo de como você vai ser julgado. Então, é muito importante ficar atento aos crimes de trânsito que a gente vai colocar, claro, posteriormente aí na aula de hoje. Então, são essas todas as informações das multas, tá? Elas podem sofrer reajustes, elas geram juros. Quando você paga após o vencimento, você tem um desconto de 20%, passando a pagar 80% do valor quando quitadas até o dia do vencimento. Quando você está ali desistindo de um recurso, quando notificado eletronicamente, ganha 40% de desconto, passando a pagar 60% do valor. E dentro do território nacional existe o Fundo Nacional de Segurança e Educação, chamado FUNSET, que recebe 5% de todas as infrações que são recolhidas no território nacional. Para esse fundo, onde ele vai trabalhar segurança viária e educação de trânsito. Fator agravante multiplica e incide diretamente no valor da infração de natureza gravíssima somente. Ok, dando continuidade, é importante a gente conhecer umas infrações com fatores agravantes. Pessoal, não é necessário memorizar todas, mas as mais comuns de cair serão fatores agravantes em 3 vezes, fatores agravantes em 5 vezes e fatores agravantes em 10 vezes. Quer dizer que vai cair só essas desses tipos? Não. Pode cair das outras? Pode sim. Só que as mais comuns, que geralmente são mais abordadas, são com fatores agravantes em 3 vezes, 5 e 10 vezes. Mas, por via das dúvidas, vamos apresentar aqui grande parte das infrações, as principais mais abordadas com fatores agravantes também, de 2 até 60 vezes. Pessoal, dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. O que isso significa? Vamos supor que você foi na autoescola e tirou somente categoria A. Você só pode transitar em veículos de 2 ou 3 rodas, né? 2 ou 3 rodas. Aí o que acontece? Você foi pego transitando no veículo de categoria B? Não pode. Categoria B diverge da categoria A. Então, você está dirigindo um veículo para o qual você não é habilitado. Se isso acontecer, a multa gravíssima que você vai receber, os 7 pontos na habilitação, no caso vai para o prontuário do condutor, que a gente já sabe o que é, e a multa vai ser multiplicada por 2, né? Vai ser 2 vezes aí, R$ 293,47, ficando ali em torno de R$ 586,94. Então, é muito importante, tá? E em alguns casos, leva direto à suspensão do direito de dirigir. Pessoal, se tem suspensão do direito de dirigir, geralmente vai recair uma medida administrativa chamada recolhimento do documento de habilitação. O que significa? Que vão recolher a tua habilitação. Vai ficar recolhido. Né? Então, se tem suspensão, fiquem ali com a suspeitinha que geralmente pode cair também a medida administrativa recolhimento. Né? O agente vai recolher ali, ou a autoridade de trânsito, a sua habilitação.
Bom, fatores agravantes em 3 vezes, ó. Dirigir veículo sem possuir habilitação. Então, professor, uma pessoa que não é habilitada, que está trafegando aí, ela comete infração? Comete. Mas ela vai receber pontuações? Se ela for o proprietário do veículo, não tem como ela receber as pontuações porque ela não tem carteira. Mas ela pode receber as multas? Pode. Ela pode receber as multas. E outros encargos também presentes ou dependendo da autoridade de trânsito, né? É muito perigoso. Ó, dirigir veículo sem possuir habilitação, no caso da CNH, da PPD ou da ACC, gera o fator agravante em 3 vezes, o que significa que a multa de R$ 293,47 multiplicada por 3 vai dar exatamente R$ 880,41. Então, além de outros encargos aí, previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas autoridades de trânsito. Então, não pode. Então, você que não tem habilitação, está cometendo infração. Claro que o que acontece? A fiscalização, ela não está muito chatinha, né? Ela não fica ali, só quando tem uma blitz, né? Que eles passam a tomar os veículos, mas nem autuam em razão das infrações. Mas se cair na prova, a gente sabe que é infração e as consequências que ela gera. Se a fiscalização fosse bem chatinha, né, muita gente aí estava correndo para a autoescola, né? Pessoal, dirigir com habilitação, CNH, PPD ou ACC, cassada ou suspensa. Você está suspenso. Se você for suspenso, você foi suspenso por um prazo determinado. Então, você não pode estar trafegando de maneira alguma, você tem que respeitar o prazo para depois, claro, poder trafegar tranquilamente. E habilitação cassada. Se a habilitação foi cassada, significa que você não é mais um condutor habilitado. Você não pode estar dirigindo, né? Então, você está cometendo uma infração de natureza gravíssima, também com fator agravante em 3 vezes. Não pode. Outra coisa, transitar com veículos sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central e acostamento. Você transitar por essas regiões, que não pode, a não ser que seja regulamentado por sinalização específica, o que dificilmente acontece, né? É infração de natureza gravíssima com respectivo fator agravante em 3 vezes. Temos aqui, ó, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Pessoal, essa questão de velocidade, a gente vai trabalhar ela um pouco mais para frente, é muito importante, tá? Sobre o artigo 61, que a gente já viu, lá na classificação das vias, a gente viu que no artigo 61 existem as velocidades máximas, né? Ou seja, dependendo de onde você esteja transitando. As vias terrestres é dividida em vias rurais e urbanas. As rurais a gente tem estrada e rodovia. As urbanas temos trânsito rápido, arterial, coletor e local. Vamos pegar aqui uma de trânsito rápido, por exemplo. A velocidade máxima numa via de trânsito rápido é de 80 km por hora. Pessoal, se você estiver a mais de 50%, ou, por exemplo, você estiver, por exemplo, a 51%, né? Ou 52%, mais de 50% de velocidade, imprimindo essa velocidade superior aí numa via de 80 km, por exemplo, você estava a 120, uma via que era para estar a 80 e você está a 120, você está a mais de 50% do que era permitido. Isso é infração de natureza gravíssima, tá? E leva também suspensão do direito de dirigir como situação, como penalidade também, tá? Se tem suspensão, geralmente tem recolhimento do documento de habilitação. Professor, e se eu estivesse exatamente só a 50%? E 50% seria exatamente quanto de 80? Seria 120. 120 era grave, tá? Se você está até 50%, é infração de natureza grave. Se você está a 20%, né, até 20%, é média. Se você está de 21% até 50%, a mais do que deveria, é grave. Mais de 50% é gravíssima e gera aí o fator agravante em 3 vezes. Professor, pode ter ficado meio confuso aqui agora, porque você explicou um pouco rápido, mas mais para frente a gente vai perceber que vai ter essa situação de novo apresentada e a gente vai trabalhar isso bonitinho, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma base rápida, mas mais para frente será mencionada com mais calma, que aqui eu preciso mostrar os outros fatores agravantes. Temos aqui, ó, conduzir veículo de categoria C, D ou E com toxicológico vencido há mais de 30 dias. Tá? Você não pode transitar com toxicológico vencido há mais de 30 dias, como eu já expliquei anteriormente, né, sobre a questão do exame toxicológico, gera aí a infração
gravíssima com fator agravante em 5 vezes e a suspensão vai ser de 90 dias ou, mudando aqui, né, a unidade de tempo para 3 meses. A suspensão é de 90 dias ou 3 meses, quando é que você vai poder, depois de 3 meses, fazer o teste novamente para saber se seu organismo está limpo de alguma substância ali psicoativa, né? Ou quando você simplesmente deixou vencer, né? Quando é que você vai poder fazer o teste novamente? Não pode. Bom, deixar o condutor envolvido em acidentes com vítima, ou seja, isso aqui é omissão de socorro. Você omitiu o socorro. Tem 2 tipos de omissão de socorro que a gente vai perceber. A gente vai trabalhar essa questão de omissão de socorro lá no assunto de primeiros socorros, tá? E a gente vai entender quando vai ser gravíssima e quando vai ser grave. Tem 2 tipos de omissão. A de infração grave, já adiantando, é quando você é solicitado. Por exemplo, você estava passando por uma região, tinha lá o SAMU ajudando ali, né? Envolvido em acidente, a polícia militar, ou o corpo de bombeiros, enfim. Algum agente estava lá socorrendo a vítima e ele pediu o seu auxílio. E você recusou, ou você foi embora, você não prestou o devido auxílio. Quando solicitado, é infração de natureza grave somente. Mas quando você não é solicitado, a palavra-chave é solicitado, tá? Quando você não é solicitado, você simplesmente passou, mesmo que você não tivesse nada a ver com o acidente, passou, não tinha ninguém atendendo, você simplesmente foi embora, não ajudou, ou quando você também, pior ainda, né, contribuiu para que o acidente acontecesse e foi embora, é infração de natureza gravíssima. Além de ser infração de natureza gravíssima, com o respectivo fator agravante em 5 vezes, é considerado crime de trânsito. Então, você vai responder também penalmente. Inclusive, a gente vai ver quais são aí os encargos que o condutor sofre por conta disso. Pessoal, ultrapassar pelo acostamento e ultrapassar em interseções ou passagem de nível. Fator agravante em 5 vezes. Lá nas normas gerais de circulação e conduta, a gente apresentou isso aí, a gente já adiantou que é fator agravante 5 vezes. Ou seja, você está ultrapassando uma pessoa, um veículo pelo acostamento, onde nem transitar é para transitar. Lá perto de cruzamentos, lá numa passagem de nível onde a parada é obrigatória e os veículos que se deslocam sobre trilhos têm prioridade de passagem, onde a parada tem que ser feita obrigatoriamente, mesmo que não esteja passando, né, o trem ali. Enfim, nessas situações, fator agravante aí 5 vezes. Fora que tem que parar. Se você não parou, ainda, além desse fator agravante, você vai sofrer o outro de 10 vezes, né, porque tem que parar obrigatoriamente. Como a gente já viu. Lembra que as infrações elas são cumulativas. Você responde por todas as que vai cometer no dia ou determinado tempo. Outra coisa importante, quando você ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa de pedestre, ponte, viaduto, túneis, onde é proibida, até pela sinalização também, nesses locais aí que são locais considerados perigosos para efetuar a ultrapassagem, porque nessas regiões pode ter a presença de outros veículos na contramão, você pode acabar colidindo frontalmente, que é o pior tipo de colisão possível, né? E aí, você, por conta dessas ultrapassagens nessas regiões, caso seja pego, você vai sofrer aí a infração de natureza gravíssima com fator agravante em 5 vezes. Pessoal, falou fator agravante, já subentende-se que a natureza da infração é gravíssima. Já sei que é gravíssima. Eu já sei que a gravíssima gera 7 pontos também. Tá? Só que, além disso, dos fatores agravantes, pode ter suspensão do direito de dirigir, pode ter frequência obrigatória em curso de reciclagem, que pode ser, né, penalizado também o condutor. Pode cair essas sanções também impostas aos condutores infratores. Pessoal, deixar de sinalizar obstáculos à livre circulação e segurança de veículos e pedestres. O que significa? Você percebe à frente algum perigo, alguma situação de risco que pode fazer com que os outros condutores que venham atrás ou à sua frente, enfim, se envolvam em acidente. Você tinha o poder de avisar, alertar, né, sobre a segurança e você não o faz, é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 5 vezes, porque você deixou de sinalizar obstáculos à livre circulação e segurança de veículos e pedestres. Perigoso. Bom, infrações com fatores agravantes em 10 vezes. Ó. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa vai ser multiplicada por 10 e é considerado crime de trânsito também.
Pessoal, em caso de reincidência, tá aqui embaixo, ó, em caso de reincidência, que é reincidência? É cometer o mesmo ato novamente, né? O que que acontece? O valor da multa, ele dobra. Vamos pegar aqui uma situação hipotética. Ó, você foi pego dirigindo embriagado. Aí você fez lá o teste do bafômetro, do etilômetro, enfim, e deu 0,34 miligramas de litro por ar alveolar inspirado. Ou seja, o bafômetro detectou uma quantidade lá que já é penalizada com crime de trânsito. Beleza, foi penalizado. Bom, o que, que vai acontecer com você? Você vai sofrer a infração de natureza gravíssima, vai gerar 7 pontos, e a multa é de quanto? 293,47 centavos. Só que essa multa tem o quê? Um fator agravante. Se tem fator agravante, ela passa a ser isso aqui, ó. 2.934,30. Desculpa, ponto 70 centavos. Aqui é 70. Passa a ser isso aqui. Não é verdade? Aí o que que acontece? Você também será suspenso. E a suspensão, nesse caso aqui, geralmente é de 1 ano, tá? Suspenso. Beleza. E ainda vai responder por crime de trânsito. Tranquilo. Crime de trânsito. Aí o que que acontece? Um mês depois, você foi pego de novo na mesma situação. Você estava dirigindo embriagado e ainda estava sob suspensão. O que que vai acontecer com o valor da multa? Ele vai dobrar, mas ele vai dobrar esse valor aí, ó, de 2.934,70 centavos, ou seja, 2 vezes 2.934,70 vai passar a ser, ó, esse valor aqui, ó, que você vai pagar bonitinho, 5.869 pontinho, né? 40 centavos. Olha o valor da multa que você vai pagar em caso de reincidência, tá? Essa reincidência, pessoal, é em todas essas que eu estou apresentando aqui agora também. E nos outros fatores agravantes também. Vai dobrar o valor da multa, né, sobre o fator agravante. Se o fator agravante era de 5, vai dobrar o fator de 5 vezes. Se o fator era de 20, vai dobrar o valor de 20. Vai passar a ser 40 vezes o valor da multa. Em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Grava isso, leva no coração, que a gente vai precisar. Em algumas questões pode cair isso aí. Então, isso aqui é um exemplo, né, de situação de reincidência. Fora que é muito perigoso, você, com certeza. E aí, responder penalmente aí, poderia ser detido, dependendo de como seria essa detenção. Então, tá aí. Outra coisa que leva a fator agravante em 10 vezes, recusar-se ao teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Você foi lá, tinha uma blitz, aí você se nega a fazer o teste do bafômetro, se nega a fazer os testes que são impostos ao condutor. A recusa desse teste é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 10 vezes, tá? Gera também a suspensão do direito de dirigir. É muita situação, né, complicada que gera por condutor. Outra coisa, disputar corrida, onde você não tem a autorização da autoridade de trânsito para tal finalidade. Isso é muito perigoso, você pode acabar lesionando, né, uma pessoa, você pode acabar atropelando, abarroando, né, causando danos, né, lesão corporal, ou até mesmo, né, homicídio ali, de forma culposa, né, mesmo que você não tinha a intenção de matar, mas você acabou lesando ou ceifando ali a vida de uma pessoa. Então, você vai responder, claro, penalmente por isso, e fator agravante em 10 vezes, e entre outras penalidades, como suspensão do direito de dirigir e outros encargos também previstos pelas autoridades de trânsito. Então, não pode disputar a corrida, né, sem autorização. Então, outra coisa, promover na via, competição, eventos, perícia, sem permissão da autoridade de trânsito. Não pode também. Tem gente que fica fazendo competições aí, sem autorizações. Isso não pode acontecer. Na via, competições, eventos, perícias, sem permissão da autoridade de trânsito. Também fator agravante em 10 vezes. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, também fator agravante em 10 vezes. Esse pessoal que empina a moto, que faz né, faz o que faz aí nas motos, se fosse penalizado devidamente, ia sofrer aí um fator agravante em 10 vezes, ia pagar 2.900, né,
e 34,70 centavos de multa aí, fora outros encargos aí que seriam previstos. Forçar a passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar. É forçar a passagem ali na contramão, né? No sentido oposto que você deveria estar. Você tem que estar na sua mão de direção, você está na contramão de direção, forçando passagem entre os veículos, causando risco para os outros condutores, bem como para você também. E isso é perigoso. Fator agravante em 10 vezes. E um fator agravante em 20 vezes, pessoal. Ó, usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Então, se você deliberadamente está interrompendo, está restringindo ou está perturbando a circulação de trânsito, olha o que você vai sofrer. Fator agravante em 20 vezes. Imagina aí, 20 vezes o valor da multa gravíssima. Vai dar os 5 mil e pouco, né? Vai dar 5.869,40 centavos. E se você reincidir nessa infração, dobrou o valor, vai para 11.700, umas quebradas, né? 11.700 algumas coisas. É muito dinheiro aí que você sofrerá. Bom, mas acredito que, claro, vocês nunca passarão por situações dessa natureza. Todo mundo aqui é totalmente responsável, obviamente. E 60 vezes, pessoal. O fator agravante 60 vezes, ele é aplicado, essa multa, aos organizadores da conduta prevista no caput. O que isso significa? Significa que depende aí da autoridade de trânsito ou aquela pessoa que tem ali jurisdição ou circunscrição sobre a região onde está acontecendo as infrações e ele que pode decidir, dependendo da ocorrência, dependendo da infração, dependendo do caso, se ele pode aplicar ou não a infração com fator agravante em 60 vezes, tá? E não esqueçam, em caso de reincidência, aplicam-se o valor da multa em dobro. Então, esses aqui são os principais fatores agravantes, tá? Tem outros que vocês podem pesquisar, inclusive, eu mandei uma lista em PDF contendo as infrações mais comuns de caírem. Então, sempre bom dar uma olhadinha. Essas aqui são as mais comuns, as que serão mais abordadas, tá? E seus respectivos fatores agravantes e as respectivas situações ali, né, que são geradas para os condutores. Outra coisa, o fator agravante só incide sobre o valor da multa, tá? Só multiplica o valor da multa. Isso a gente entendeu perfeitamente. Então, vamos ver aqui sobre a suspensão do direito de dirigir agora. Olha, tudo aquilo era só sobre a penalidade de multa. Agora a gente vai falar de suspensão. A suspensão, ela trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor, infrator, por prazo determinado, o seu direito de dirigir, ou seja, é por prazo determinado. Ele vai ficar sem dirigir por um período de tempo ali. E poderá ocorrer de duas maneiras, por pontuações na habilitação ou infrações que já prescrevem a suspensão direta, independentemente se você tinha ou não pontos na carteira, né? Vamos conhecer aqui a por pontos primeiro. Quando você atingir a pontuação de 20, 30 ou 40 no prontuário, tá bom? Pessoal, um momentinho aqui para eu poder explicar. Só um momentinho, só verificar. Retomando, então a gente está falando da suspensão de dirigir por meio da questão de pontos, tá? Você pode ser suspenso por pontos, então fica com isso em mente. Você pode ser suspenso quando atingir a quantidade de 20 pontos, quando atingir a quantidade de 30 ou também a quantidade de 40 pontos lá no prontuário do condutor. Só que é o seguinte, claro que para cada pontuação tem uma situação específica, uma característica e uma exigência também. Se você vai ser suspenso com 20 pontos, significa que você está cometendo muitas infrações de natureza gravíssima. Então, a pontuação ela reduz para te suspender logo, para que você não continue cometendo infrações de natureza gravíssima. Se você vai até 30 pontos, significa que você cometeu, no mínimo, uma única infração de natureza gravíssima. Se você foi suspenso com 40 pontos, isso significa que você, lá na soma de pontuações, não teve nenhuma infração de natureza gravíssima. Teve média, teve grave, teve leve, teve grave, 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 média, leve, enfim, mas não tinha gravíssimo. Então, você pode e tem ali o privilégio de chegar até 40 pontos para poder ser suspenso por pontuações. Então, vamos conhecer aqui, ó.
a gente vai conhecer também as situações que prescrevem a suspensão direta, né? Lembrando que você pode ser suspenso por pontos ou suspenso quando há infrações que prescrevem ou prevêem a suspensão direta do direito de dirigir. Então, vamos lá. Pessoal, como eu já falei numa questão, existem prazo máximo e prazo mínimo, mínimo e máximo de tempo que a autoridade de trânsito vai estipular para que você fique suspenso por prazo determinado, aonde está ali, claro, proibido de dirigir por determinado período. Então, vamos lá. Ó, o prazo mínimo é de 6 meses. Você pode pegar também o prazo máximo, que é de 12 meses, tá? Aí, em caso de reincidência, onde você foi suspenso novamente por pontos, né, por pontuações, o prazo mínimo, em caso de reincidência, é de 8 meses e o prazo máximo é de 24 meses, significa 2 anos, né? 2 anos. Esses são os prazos que prescrevem aí o tempo que você vai ficar suspenso. Isso vai depender, claro, da autoridade de trânsito, qual que ele quer prescrever. Ah, ele quer prescrever 9 meses, 1 ano, 13 meses, 14 meses, 15, né? Aí fica a critério dele no caso da reincidência. Ah, no prazo mínimo é 6 meses, o prazo máximo é 12, mas ele pode botar 9 meses de suspensão, 10 meses, 11 meses, ali entre 6 e 12. Fica a critério dele, claro, né? Só que tem um mínimo que ele não pode exceder e nem o máximo também, que ele não pode exceder. Então, aqui, ó, cometer infrações que prescrevem a suspensão direta. Por exemplo, o mínimo e o máximo, né, de 8 meses. Então, o mínimo é de 2 e o máximo é de 8 meses, tá? Agora sim, por que eu falo que geralmente é 1 ano? Porque geralmente as infrações que estão relacionadas a alguns artigos que prescrevem a suspensão direta, geralmente é de 1 ano, tá? Mas na suspensão direta, pode, dependendo da infração, pode ser só 2 meses de suspensão e o máximo pode ser 8 meses. Mas ele traz aqui, ó, exceto em alguns artigos específicos. Temos aqui o artigo 165, 165A e vai até o artigo 253A. Pessoal, esses artigos aí, que estão contidos aí nessas determinadas infrações, elas vão prescrever diretamente a suspensão por 1 ano, no caso 12 meses. Então, por isso que eu falo, geralmente a suspensão é de quanto? É de 1 ano. Por quê? Porque geralmente as infrações que caem estão presentes aqui nesses artigos, que são as que caem, que levam ali a suspensão e o prazo da suspensão, tá? Mas fiquem atentos a esses prazos que estão sendo ditos aqui, porque em algumas questões eles são pedidos para saber se você sabe o prazo máximo e sabe o prazo mínimo. Inclusive, na aula de ontem, né, caiu uma questão dessa natureza, do prazo máximo e mínimo. Pessoal, em caso de reincidência na suspensão direta, o mínimo pode ser de 8 meses, e o máximo de 18 meses, né? Então, claro, vai depender sempre da autoridade de trânsito. Ele traz uma informação que diz aqui, ó, suspensão ou proibição de se obter uma habilitação de 12 meses a 5 anos. Então, quando a pessoa é suspensa ou ela é cassada, aí fica a critério da autoridade também prescrever, através do artigo 293 aí do Código de Trânsito Brasileiro, se o condutor pode ou não se reabilitar, né? Depois de prazo. Ele tem um prazo para esperar, que pode ser de 2 meses a 5 anos. Geralmente, na cassação de CNH, o prazo para que ele vá poder se reabilitar novamente é de 2 anos. Mas tem aí, no caso da suspensão ou proibição de se obter uma habilitação. Essa proibição ou essa suspensão de se obter uma habilitação, dependendo da autoridade, ele pode dizer que pode variar de 2 meses a 5 anos, dependendo de quanto tempo ele quer colocar. Geralmente, recai 2 anos. Bom, suspensão por pontos. Ocorrerá quando o condutor atingir 40 pontos. Só que para você chegar até 40 pontos, lembra, não pode ter nenhuma infração de natureza gravíssima. Não pode ter gravíssima lá na soma de pontuações. Porque se tiver apenas uma gravíssima, se tiver apenas uma, já vai ser suspenso quando atingir o total de 30 pontos, tá? Com 30 pontos se tiver apenas uma infração de natureza gravíssima. E se eu tiver mais de uma? Se tiver mais de uma, de 2 ou mais infrações gravíssimas, basta chegar em 20 pontos que você será suspenso
por pontuações, tá? Fica atentos a essa quantidade e as características, porque tem questões que vai brincar com isso. Ah, João foi suspenso por 40 pontos, mas lá na soma de pontuações tinha 2 infrações gravíssimas. Aí pode perguntar se a questão está certa ou errada. Vai estar errado, obviamente, né? Para chegar a 40 pontos não pode ter nenhuma gravíssima. Com 30 pontos, se tiver apenas uma, se tiver de 2 ou mais, já é suspenso com 20 pontos. Então tem que ficar bastante atento a isso aí. Pessoal, atenção também, isso aqui é uma observação que diz o seguinte, ó, para condutores que exercem atividade remunerada, que tem lá na sua habilitação o código EAR, que significa exercem atividade remunerada, a pontuação para que ele seja suspenso será sempre de 40 pontos. Como assim, professor? Aquelas pessoas que utilizam da sua habilitação para alguma finalidade de trabalho, que exercem e recebem e fazem uma atividade remunerada utilizando a habilitação, como, por exemplo, eu como instrutor de trânsito, eu exerço atividade remunerada utilizando da minha habilitação. Só que, assim, para que eu seja suspenso, eu tenho que atingir 40 pontos, independentemente se eu tenho 2 gravíssimas, se eu tenho 50 gravíssimas, eu só sou suspenso com 40 pontos. 50 é exagero, claro, né? Mas eu só sou suspenso quando atingir 40 pontos, independentemente das naturezas de infrações. Quem não tem atividade remunerada, quem não exerce, quem não tem o código do EAR, está submisso a essas situações aqui de suspensão por pontos. Beleza? Então, não podemos esquecer disso aí, porque tem questões que podem, né, trazer essa informação. Então, quem exerce atividade remunerada só será suspenso quando atingir o total de 40 pontos na habilitação. Agora a gente vai falar de suspensão do direito de dirigir, pessoal, daquelas que são diretas. Quais as infrações que já fazem com que você seja suspenso direto, independentemente de pontuação, tá? Independe de pontuação. Aí a gente tem aqui, ó, como primeira situação, na cor azul, que diz o seguinte, ó, reprovação no exame toxicológico. Aí ele diz aqui entre parênteses o seguinte, no caso entre colchete, não é infração de trânsito, mas gera suspensão. Pessoal, quando você tem habilitação da categoria C, D ou E, você sabe que é obrigatório realizar o exame toxicológico. Beleza, tranquilo. Mas eu fui lá, fiz o teste, e no teste foi constatado alguma substância, algum psicoativo, alguma coisa, né? E eu fui pego, né? Deu alguma coisa. Pessoal, ser reprovado no teste não é infração, o que significa que eu não vou pagar a multa e não vou ser punido com pontuações, enfim. Mas gera suspensão. Porque se você foi acusado, por exemplo, tomou a rebite, foi acusado, você não vai poder dirigir, porque foi constatado que você estava dirigindo sob substância psicoativa. Então, você vai ser suspenso por 90 dias ou 3 meses, que é o período que você vai poder fazer de novo o exame toxicológico para saber se você está limpo e, claro, poder ali voltar a trabalhar, dirigir, enfim. Né? Então, nesse quesito aí não é infração. As demais que eu colocar agora, todas serão tanto infrações, bem como prescreverão a suspensão do direito de dirigir. Então, fique atento aí. Então, vamos lá. Ó. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Suspensão direta. Vai ser suspenso direto. Geralmente, por um período de 1 ano. Ó. Não caiu aqui o artigo 65, ó. Artigo 65. 165, na verdade. 165. Ok? Recusar-se ao teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Suspensão direta. Dirigir com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Leva a suspensão direta e é infração. Ser reprovado não é, mas está vencido e não foi fazer porque está vencido. Opa! Infração de natureza gravíssima, fator agravante 5 vezes aí e leva a suspensão. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou os demais veículos. Também leva a suspensão direta. Pessoal, tem mais aqui, né? Ó. Disputar corrida, suspensão direta também. Promover na via, competição, eventos, perícias, sem permissão da autoridade de trânsito, suspensão direta. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, também.
deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro. Além de ser crime, também prescreve suspensão direta. O fator dela é 5 vezes o agravante. Forçar a passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam ali na iminência de passar um pelo outro. Também, suspensão direta. Transpor sem autorização o bloqueio policial. Ah, você furou uma blitz, claro que você vai ser perseguido também, né? Mas transpor sem autorização o bloqueio policial, uma blitz, qualquer tipo de fiscalização, leva a suspensão direta e a infração de natureza gravíssima também. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Você está numa velocidade 50%, mais de 50% do que deveria. É muita coisa. Então, consequentemente, você aí vai ser suspenso diretamente, né? Por isso. Conduzir motocicleta. Pessoal, vamos lá. Nessa última aqui, vamos fazer algumas ressalvas, tá? Ó, conduzir motocicleta sem capacete. Isso aqui é infração gravíssima, né? E leva a suspensão direta, tá? Fazendo malabarismo, também prescreve suspensão direta. Aí ele diz aqui, ó, faróis apagados. Pessoal, o farol apagado, antigamente ele era gravíssimo. Aqui eu vou até atualizar depois, mas ele não é mais gravíssima. Agora ele é infração média, tá? É média. Transitar com os faróis apagados não é mais gravíssima, é média. E se ela não é mais gravíssima, ela não gera suspensão, tá? Não gera suspensão, tá? É a única aí que não está gerando. Mas transitar sem capacete, fazendo malabarismo e transitar com criança menor de 10 anos na motocicleta, motoneta ou ciclomotor, é infração de natureza gravíssima e leva à suspensão direta do direito de dirigir, tá? Só essa aqui do farol, que é média, tá? A média lembra que é 4 pontos e a multa da média é de 130,16 centavinhos, beleza? E é isso. Aí a gente tem aqui, ó, usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, né? Isso aí, além de ser um fator agravante em 20 vezes, olha, pessoal, essa do artigo 253, o fator agravante dela é de quanto? É de 20 vezes. Caramba, pagar 20 vezes aí esse valor de 293,47 centavos é muito, muito caro, né? E leva à suspensão, claro, do direito de dirigir diretamente. E esse período geralmente é de 1 ano. Então, você deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, suspensão direta com fator agravante em 20 vezes. Por que eu estou repetindo? Porque eu sei que vai cair questões dessa natureza, principalmente desse artigo 253. Pode cair para uns, para outros não. Pode ser nem quem aborde, mas é importante ficar atento a essas questões. Bom, suspensão do direito de dirigir. Uma dica, claro, o macete diz o seguinte: não existe uma infração única que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima, ou seja, somente infrações de natureza gravíssima prescrever, claro, a suspensão. Média, leve e grave não gera suspensão. Então, é uma dica, pode parecer óbvia, mas ajuda bastante a não ficar com dúvidas nesse quesito. Então, tá aí. As infrações gravíssimas são elas que trazem consigo também a suspensão. Não todas, tá? Mas a grande maioria, e dependendo do caso, pode trazer, claro. Bom, vamos falar agora cassação da PPD e da ACC. Lembrando que a ACC não é categoria, ela é uma autorização para conduzir ciclomotores, tá? E ela também, quando você está tirando ela, ela vem no período de 1 ano de maneira provisória. Depois de 1 ano é que você vai, claro, também solicitar a ACC definitiva, bem como você solicita a CNH definitiva depois que passa o período de 1 ano da PPD. Quando é que a tua PPD é cassada, anulada, o efeito, torna-se sem efeito? Quando você cometer qualquer infração, grave ou gravíssima. Cometeu uma grave, cometeu uma gravíssima, já era, perdeu, acabou. Só chora e vai tentar se habilitar novamente, infelizmente. Pessoal, e também em caso de reincidência. Se você reincidir em infração média, acabou. Professor, eu caí numa média, por exemplo. Eu estava dirigindo e eu passei numa poça e essa poça
arremessou água e detritos no pedestre, tinha um agente lá, ele me autuou, fui penalizado. É infração média, beleza. Aí, 4, 5 dias depois, 10 dias depois, eu fui pego, mas fui pego jogando e arremessando uma lata de refrigerante para fora do carro. É outra infração média. Mas, ó, presta atenção, são duas médias diferentes, elas não são da mesma tipificação. Uma foi de um caso e outra foi de outro caso. Então, essas duas médias não é para fazer você perder a PPD. Só perde a PPD se você reincidir no mesmo ato. Por exemplo, arremessou ali os detritos, foi pego novamente jogando água em cima quando passou na poça. Aí sim, é duas médias da mesma tipificação. Você será e terá a PPD cassada. A reabilitação poderá ocorrer a qualquer tempo. Como assim, professor? Se você perdeu a PPD e você quer se reabilitar, no outro dia, perdeu hoje, no outro dia, se quiser, já pode. Só que assim, você terá que fazer todos os exames de novo. Vai passar pelo cadastro, vai passar pelos exames de aptidão física e mental, vai passar por curso teórico, exame teórico, aulas práticas, prova prática, até receber de novo a sua PPD. Ou seja, todos os exames bonitinho. Bom, e a cassação da CNH? Pessoal, para você perder a CNH, aí você tem que ser bastante irresponsável. Então, vamos ver aqui quando é que ocorre a cassação da CNH. Quando eu falo CNH, já entende-se, né, que eu estou falando da definitiva, significa que você já passou da provisória e está aí na definitiva. Já passou da permissionária. Vamos lá. Pessoal, dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Você foi suspenso, foi pego dirigindo sob suspensão. Tua habilitação pode ser cassada? Pode. Ela depende da autoridade, né? Mas se ela quiser, ela pode cassar. Já era, acabou. Não tem o que fazer. Bom, condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, você está passando ou foi condenado judicialmente por algum delito de trânsito. Também, sua habilitação será cassada. Já era. For reincidente nas seguintes infrações, ou seja, se você cometer de novo os seguintes atos, tua CNH pode ser cassada. Quais são esses atos? Ó, dirigir com CNH da categoria diversa do veículo. Você é habilitado somente na categoria B e anda de moto. Não pode. É a categoria diversa, não pode. Você, para transitar numa moto, você tem que ser habilitado no mínimo na categoria A também, né? É isso. Foi pego aí e foi pego novamente, reincidiu. Por quê? Porque esse ato leva a suspensão. E dirigir sob suspensão não leva a cassação? Então é isso. Ó, entregar, permitir a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada. Você entregou ali para uma pessoa que não tinha condições mentais ou condições físicas, ou uma pessoa ali, uma criança, um de menor, por exemplo, uma pessoa que é menor, né? Falando corretamente, um menor de idade. O que acontece? E você for pego duas vezes nesse mesmo ato, né? Reincidiu nessa situação, você vai ter sua CNH cassada. Dirigir sob influência de álcool também, ou entorpecentes, reincidência, cassação. Disputar corrida, reincidiu, cassação. Promover competição esportiva sem autorização, reincidência, cassação. Por quê? Professor, todas essas infrações aqui, ó, elas levam o quê? Elas levam de cara isso aqui, ó. Suspensão do direito de dirigir. Elas levam isso. E se você cometeu essa ação e ela leva a suspensão e você foi pego dirigindo sob suspensão, então automaticamente vai gerar o quê? Cassação. Então você tem que ficar atento. Demonstrar ou exibir manobra perigosa também, a reincidência leva à cassação da CNH. Cassações é bem tranquilo, né, pessoal? Acho que não tem tanta dúvida em relação às cassações. É bastante importante ficar atento a isso. Eu mandei esse slide lá no grupo, vocês podem ver e estudar quanto quiser, né? Só abrir o WhatsApp aí no computador, baixar o arquivo e meter bronca aí e ler o material. Pessoal, na PPD, quando você é cassado da PPD, você pode se reabilitar a qualquer tempo. Já quando você tem a CNH cassada, você só pode se reabilitar depois de 2 anos. Então, perdeu a CNH hoje, aí você quer dar entrada na autoescola? Não vai conseguir, meu querido, não consegue, não dá, o sistema vai te bloquear, tu só vai conseguir depois do prazo de 2 anos, né? Passando o prazo de 2 anos que você foi penalizado, aí sim, você vai poder novamente tentar tirar a tua habilitação, novamente.
Pessoal, frequência em curso de reciclagem ou frequência obrigatória em curso de reciclagem. O condutor será submetido ao curso de reciclagem quando? Vamos ficar atento, ó. Tiver o direito de dirigir suspenso, ou seja, quando tem suspensão, pode ter o curso frequência obrigatória de reciclagem. Já pode cair essa outra penalidade. Outra coisa, envolver-se em acidente grave. Você está se envolvendo em acidente grave? Curso de reciclagem. Ela é uma penalidade, pessoal, de natureza educativa. Ela tem a finalidade de educar ou reeducar o condutor que está cometendo atos lesivos aí no trânsito, né? Então, a gente tem aqui, ó, for condenado por delito de trânsito, colocar em risco a segurança do trânsito. Aí diz aqui, ó, o condutor que exerce atividade remunerada, mais uma vez, quem tem o EAR, habilitado em qualquer categoria, ele poderá fazer o curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos. Olha que interessante. Eu que tenho o EAR, para eu ser suspenso por pontos, é 40. Mas no momento que eu atinjo 30 pontos, eu vou ter que fazer o curso frequência, né, o curso obrigatório de frequência de reciclagem. Por quê? Porque eu, que tenho EAR, que passei por um curso, passei por todo um treinamento, estou chegando a 30 pontos, tá errado, tá? É uma pessoa que está sendo irresponsável. Então, vamos tentar reeducar esse condutor. Vamos colocar ele aí para fazer um curso de reciclagem. Vamos tentar fazer com que ele se adeque de novo ao trânsito. Tá? Aí a suspensão para ele é só quando ele atinge 40 pontos. Tá? Então, é o privilégio de quem tem o EAR aí, de certa forma. Claro que uma pessoa que tem um EAR, dificilmente ele vai... Agora, eu acho, tipo assim, para quem consegue atingir 30 e 40 pontos na habilitação, é uma proeza, viu? Ele é totalmente irresponsável, porque para chegar nessa pontuação é difícil. A não ser que está acontecendo alguma coisa errada aí no trânsito que esteja te punindo, né? Mas, difícil. Bom, agora a gente vai falar do que, pessoal? Das medidas administrativas. A medida administrativa é um ato ali dotado pelo agente de trânsito na hora da ocorrência para inibir que os condutores continuem trafegando de maneira irregular. Tranquilo? Tudo que começa com a letra R e com a letra T é medida administrativa. Macete importante que vai ajudar em várias questões de infrações. A gente tem aqui, ó, manter o veículo no local da abordagem, né, que é a retenção, que é a primeira medida administrativa. Significa o quê? Manter o veículo no local da abordagem, até que a irregularidade possa ser sanada, para que ele possa ali liberar você para reparo mediante a recolhimento do documento do licenciamento, né, que é o CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento aí do veículo, tá? Importante. Então, um exemplo de retenção, por exemplo, pessoal, você estava trafegando sem o cinto de segurança, você vai ser retido, a gente te para, aí ele diz assim, é só colocar o cinto que eu te libero. Né? Você vai ser autuado, claro, porque dirigir sem o cinto de segurança é infração de natureza grave, ele vai te autuar, vai te notificar ali, posteriormente você vai ser penalizado com a multa. Só que ele ainda vai te reter, porque ele não vai te deixar transitar sem o cinto de segurança. Colocou o cinto, te autuou, depois tu vai embora e depois resolve as tuas pendências com, né, o departamento de trânsito aí com relação às multas. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é importante dar uma paradinha e falar, tá? Se não, vamos seguir aqui o fluxo. Então, isso é retenção do veículo. Isso é um exemplo de retenção. Se você consegue resolver a irregularidade, você consegue sanar o problema, você é liberado. Se não, o carro vai ter que ser removido. Aí aqui uma coisa muito importante que ele diz o seguinte, ó, a critério do agente, a critério, fica a critério dele, de responsabilidade dele, os veículos com carga perigosa ou perecível, aqueles veículos que transportam produtos perigosos ou transportam, né, os chamados perecíveis, alimentos ali perecíveis, ou de transporte coletivo de passageiros, não serão retidos. Então, ele não vai reter, claro, a critério dele. Não serão retidos. Veículos com carga perigosa ou perecível ou transporte coletivo de passageiros, a critério do agente, não serão retidos. A remoção do veículo, pessoal. A remoção do veículo é uma das mais fáceis possível. Remoção significa guinchar. Quando cair a palavra remover, lembra do guincho. Pronto. O guincho. Vamos lá, vamos falar do guincho. Ou seja, a remoção significa retirar, guinchar o veículo do local onde ele se encontra, levando
para depósito credenciado. Quando o veículo é removido, pessoal, isso vai gerar um ônus para o proprietário e a estadia, a estada do veículo lá no depósito credenciado também vai gerar um ônus para o proprietário. O proprietário do veículo é responsável por pagar a remoção e pagar o tempo que o veículo vai ficar no depósito. E o veículo só é retirado do depósito quando ele resolver todas as pendências que o veículo tiver. Tem licenciamento atrasado? Só tira se pagar o licenciamento. Pelo menos essa é a maneira correta, né? Não sei que você tem amizade por aí. Mas, tem licenciamento atrasado? Só tira se pagar. Tem multa? Só tira se pagar. Só tira se resolver os problemas do veículo. Se não, vai ficar lá e depois de 60 dias o veículo vai passar por um leilão. Se você não resolver, vai ser levado aí para leilão. Ou pode ser desmontado aí, enfim. Acontecem essas situações. E quando acontece a remoção do veículo? Em quais situações? Bom, quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, por exemplo, estacionar numa vaga de deficiente, quando você não é deficiente. Estacionar de 50 centímetros a 1 metro, né, da guia da calçada da linha de bordo. Inclusive a infração média. A mais de 1 metro, a infração grave. O carro tem que ser removido, porque o carro está, consequentemente, obstruindo o fluxo de passagem. Né? Ele está basicamente estacionado no meio da rua. Não pode. Estacionado à frente de um hidrante. Então, a remoção, liga, está relacionada a estacionamento indevido. Pessoal, a única situação em que o veículo não passa por remoção é quando você estaciona na contramão de direção. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma via, aí a via é separada pelas marcas longitudinais, eu tenho esse fluxo de direção e esse fluxo de direção. O certo é você estacionar no seu fluxo de direção. Né? Se você estava vindo aqui, o certo é você parar e estacionar na sua mão de direção. Mas você pegou e estacionou para cá. Você veio e estacionou aqui. Ó. Isso aqui é infração? É infração. Porém, essa situação não gera remoção, tá? É o único tipo de estacionamento que não gera remoção, mas, claro, é infração. E a infração aí é a infração de natureza, se não me falha a memória, infração média, se não me falha a memória, tá? É a única situação que não gera a remoção. Então, tá aqui, ó. Quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível, a gente até fala disso, né? Você transitar com combustível insuficiente para realizar teu trajeto e, consequentemente, o veículo parar na via, é infração de natureza média, né? Além dos encargos aí da multa, né? Gera a remoção como medida administrativa. O carro vai ser removido, vai ser guinchado dali. Aí ele diz aqui, ó, quando também a irregularidade não for sanada, você não consegue resolver o problema, então vai ter que ser removido. Por exemplo, você estava transitando com os faróis do carro queimado, não conseguiu resolver, o cara vai levar teu veículo porque você não pode transitar com o farol queimado, né? Então o carro ele é removido. Aí ele bota aqui uma atenção, que é uma observação importante, que essa observação ela é relevante por quê? Porque tem muitas questões que vêm com pegadinha e os candidatos podem acabar derrapando nela, como, por exemplo, não se aplica a veículo estacionado na contramão. Então, a remoção não se aplica ao veículo estacionado na contramão. Estacionar na contramão de direção é infração? É, mas não gera remoção, beleza? Bom, sobre a remoção, pessoal, ó, aí ele diz o seguinte, no artigo 271, vai gerar o quê? Um recolhimento a depósito, o veículo vai ser recolhido para o depósito. Aí ele diz aqui, ó, na resolução de 623 de 2016, também, né, tá lá previsto esse recolhimento. Então, esse recolhimento, essa remoção, vai ser paga pelo proprietário. Toda essa situação gera um ônus para ele, e o veículo, quando não é resolvido os problemas, quando o proprietário não vai reclamar o seu bem, após 60 dias ele vai passar para a asta pública, ou seja, vai passar por um leilão. Então, tudo isso gera um ônus, um custo, né, para o proprietário do veículo. Então, atenção, pessoal, não existe mais também, como eu já falei, a apreensão do veículo. A apreensão do veículo ela foi revogada justamente pela resolução 623 de 2016 aí, no nosso CONTRANzinho, o nosso órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, né, que determina as leis, as normas e, claro, também é o coordenador do SNT. É isso, tá? Então, fique atento que isso pode ser
gerado para o proprietário essas situações, esses encargos aí. Recolhimento da habilitação. Pessoal, o recolhimento dar-se-á mediante recibo quando? Então, vamos anotar que é importante, ou memorizar. Esse vídeo está sendo gravado, vou mandar para vocês, para que vocês possam ver também quais as situações fazem com que a tua habilitação seja recolhida. Vamos ver aqui, ó. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Ou, claro, o documento é inautêntico. Está adulterado? Vai recolher, né? Obviamente. Ou for falso, enfim. Estiver vencido há mais de 30 dias. Pessoal, transitar com os documentos, tanto de habilitação quanto com o licenciamento do veículo vencido, é infração de natureza gravíssima, tá? É infração gravíssima. Então, tá vencido, você foi pego. E não estava no processo de renovação, vão recolher. Pessoal, é muito importante ter em mente o seguinte. Quando a tua habilitação vence, todo mundo sabe que tu tem um prazo de 30 dias para fazer o processo de renovação. Só que esse prazo de 30 dias não é um prazo que você pode curtir 30 dias andando com ela vencida para depois que passa os 30 dias ir lá renovar, não. Você tem o prazo de 30 dias para já estar resolvendo esse problema, para que no período de 30 dias o Detran possa conferir para você a tua habilitação renovada, porque funciona da seguinte maneira: eu vou lá no órgão de trânsito ou na autoescola, onde eu desejo fazer minha renovação, você faz a renovação, paga a taxa, faz os exames. O que é que o Detran tem que fazer? O Detran tem que te entregar o quê? A tua habilitação. Só que não é algo simples, porque o Detran ainda vai protocolar, vai dar baixa, vai passar por toda uma sistemática, até que ele seja impresso e seja endereçado para você. Até porque o Detran, que é o Departamento de Trânsito, a sua sede fica onde? Na capital de cada estado. Ou seja, a nossa Detran fica em São Luís. E o Detran é quem emite esses documentos. Esse documento emitido vai passar para regional, para a circunscrição regional de trânsito, que é a Ciretran. Então, quando enviado para a Ciretran, você recebe, né? Dependendo de onde, pode ser para o seu endereço também. Então, esse prazo de 30 dias é que o Detran te dá, por quê? Porque o Detran ainda vai passar por todo esse processo de impressão, de registro, de protocolar, enfim, para que você tenha a sua habilitação renovada em mãos. Então, esse prazo de 30 dias não é para você ficar de boas, esperando o prazo para depois da entrada, não. Já é para dar entrada no prazo de 30 dias. Porque se você for pego numa fiscalização, está vencido, mas está dentro do prazo, ele vai olhar lá no sistema informatizado se o teu RENASH já foi atualizado e se o pedido e a solicitação, né, da renovação já está em encaminhamento. Se tiver, você não vai sofrer, né, nenhuma penalidade, mas se não, você vai sofrer penalidades. Enfim, tem que ter cuidado com essa questão. Ó, ocorrer algumas infrações com fator agravante. Algumas infrações com fator agravante, como eu já falei, que leva à suspensão, gera recolhimento do documento de habilitação. Em situações de suspensão, está aí, com algumas exceções, claro, não são todas, mas em soma, algumas levam o recolhimento. E temos ali outros casos que são previstos pelo CTB também, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que fazem com que gere, né, o recolhimento. O recolhimento da CNH digital se dará por meio do registro do RENASH, tá? E o que é o RENASH? Relembrando, o RENASH é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Registro Nacional de Condutores Habilitados. É o códigozinho referente ao condutor, né? Que vai ser armazenado lá no banco do Senatran, né? Que vai armazenado na BINCO, na Base Índice Nacional de Condutores Habilitados, que vai ter, né, essas informações sobre cada condutor no território nacional. Enfim, tá aí sobre o recolhimento. Recolhimento do CRV e do CLA. Lembrando que o CLA é o Certificado de Licenciamento Anual, é a mesma coisa, né, para a gente não esquecer, só mudou a nomenclatura, mas é a mesma coisa que CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Anual. É o licenciamento do veículo. O CRV é o Certificado de Registro do veículo, é diferente, né? Os dois são diferentes. Então, o recolhimento da documentação do veículo, tanto do CRV quanto do CRLVA, CRLA, que é a mesma coisa do CRLV, dar-se-á mediante recibo quando? Atenção, vamos lá, saber disso. Vamos anotar, como sempre. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, alienado o veículo, não for transferida a propriedade em 30 dias, a irregularidade não for sanada no local, o prazo de licenciamento CLA estiver vencido
e outros casos também previstos pelo CTB, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá? Tudo isso faz com que leve o recolhimento como medida administrativa desses documentos aí relacionados ao veículo. Bom, o recolhimento do CRLV digital se dará por meio do registro do RENAVAN. O RENAVAN é o código referente ao veículo, né? Que vai estar presente tanto no CRV quanto no CRLA. Né? E o RENAVAN é o quê? O Registro Nacional de Veículos Automotores. Registro Nacional de Veículos Automotores. Fiquem atentos porque às vezes ele pergunta o que significa RENAVAN. Então, Registro Nacional de Veículos Automotores. Tem questões que perguntam. Recolhimento de animais. Bom, serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados de seu guia, prejudicando a fluidez do trânsito ou proporcionando risco à segurança. Então, quando acontecem esses casos, os animais aí têm que ser recolhidos. Bom, então a restituição, ou seja, quando o dono quer reclamar esse bem, essa restituição só ocorrerá mediante ao pagamento das multas, das taxas e das despesas com a remoção e a estada do animal lá no depósito credenciado. Além, claro, de outros encargos que são previstos na legislação específica dessa situação. Os animais não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 60 dias, ou seja, você tem 2 meses para reclamar, senão eles serão levados à asta pública, o que significa que podem ser leiloados. Muitas vezes, dependendo de um boi, de um gado, pode ser abatido, a carne pode ser doada ali para a comunidade. Então, essa é a situação da medida administrativa conhecida como recolhimento. Pessoal, existe uma medida administrativa também chamada de realização de exames. Essa realização de exames implica na seguinte situação. A autoridade de trânsito, ela pode, se ela achar necessário, ela julgar necessário, fazer com que você, condutor, seja submetido de novo a fazer o exame de aptidão física e mental, a você fazer a prova teórica, a você fazer uma prova prática de novo. Eu já sou habilitado, mas a autoridade de trânsito pode mandar eu fazer uma prova prática de novo? Pode. Existe essa questão da realização de exames, tá? Fica a critério do agente, caso você esteja cometendo infrações aí que ele julgue necessário. Caso ele perceba que você está sendo condutor impérito, né? Impérito é aquele condutor com falta de habilidade para dirigir o veículo. Então, você pode fazer a aptidão física de novo, mental, o exame de legislação, a prática de primeiros socorros, o curso de direção defensiva, um curso prático novamente. Isso vai depender da autoridade. Isso é raro acontecer, mas é também uma medida administrativa. Bom, temos agora o chamado transbordo do excesso de carga, que é a única medida administrativa com a letra T, né? T de Túlio aí do professor. Brincadeiras à parte, né? Temos aí esse transbordo. Consiste em passar o excesso da carga para outro veículo, ou seja, quando o veículo está transportando carga superior ao PBT, que é o peso bruto total máximo permitido, ela vai ter que tirar, né, esse excesso, vai ter que tirar e colocar em outro veículo, só que já munido da nota fiscal do excesso. Aí o que acontece? O transbordo de carga, pessoal, com peso excedente, é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. Então, ele só pode prosseguir viagem se tirar o excesso da carga. E aquela carga fica retida ali. Ou seja, né, retida. Aí, não sendo possível realizar esse transbordo do excesso de carga, o veículo ele é recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e, claro, paga as despesas da remoção e também da estada do veículo lá no depósito credenciado. Então, pessoal, o transbordo de excesso de carga, só para ficar bem memorizado, ele vai dar-se quando? Quando o veículo estiver transportando carga acima do permitido da sua capacidade ou da capacidade da via, e o que for excedente tem que ser retirado do veículo. Então, o transbordo é uma condição para que o veículo, se quiser seguir o caminho, tirar, né? Ser retirado aí essa carga excedente, o peso, né, que excedeu. E as custas da operação, ou seja, a remoção, o veículo lá no depósito credenciado, a estada dele ali, fica a conta do proprietário ou do condutor. Um dos dois vai responder aí. Então, esse é o transbordo do excesso de carga. Temos aí também a questão da realização do teste de alcoolemia. Vamos falar desse cidadão aí. Então, antes de eu falar dele, um momento.
Vamos falar da medida administrativa aí, que é a realização de teste de alcoolemia, tá? E essa realização de teste de alcoolemia, ela consiste em submeter o condutor a exames que vão comprovar a sua sanidade, quanto a substâncias alcoólicas ou psicoativas, né? E poderá ocorrer das seguintes formas: exame de sangue, claro, para detectar se tem ou não substâncias, outros exames também realizados por laboratórios que são especializados, pode ser um teste de perícia, né? Um teste ali de ar alveolar, né? Os alvéolos pulmonares, né? Quando você inspira o ar para fora, expira, na verdade, que vai ser detectado pelo etilômetro ou conhecido mais como bafômetro, né? Que pode fazer essa verificação da quantidade ali de ar, né? Alveolar expirado por litro de álcool, que pode ser detectado. Verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, né? Botando o condutor lá, infrator, andar em linha reta, ou pedir para fazer um quarto, ou entre outros testes, né, que são popularmente conhecidos. Pessoal, uma coisa muito importante que diz aqui é o seguinte: como é que eu posso comprovar uma situação dessa? Essas situações sobre a pessoa tal ou não sobre substância psicoativa, além dos exames, pode ser feito por prova testemunhal, as infrações, imagens, vídeo, outro meio de prova em direito admitido, né? É um jeito de provar ali essas situações que o condutor estava assim, cometendo as suas respectivas infrações de trânsito. Pessoal, na próxima aula, a gente vai começar pelo assunto de infração relacionada à embriaguez, e a gente vai entender quando a embriaguez é somente infração e quando ela é a infração mais crime de trânsito, tá bom? Por quê? Falta poucos minutos, não vai dar tempo de ver o conteúdo todo, então já joguei muita informação. A gente para aqui um pouquinho, a próxima aula a gente continua, termina e já pega o assunto de direção defensiva. O padrão de sempre é fazer agora simulado, né? Vamos para o simulado.